Muito bem, agora nós vamos chamar aqui, através do Zoom, a nossa querida Thaís Alencar. Gostaria de, desde já, agradecer por ela ter aceito o convite para estar conosco. Oi, Thaís. Está ouvindo a gente? Estou ouvindo vocês. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo bem. Nós estamos aqui na Igreja Central de Sumaré. Nós temos uma certa quantidade de irmãos aqui na igreja, né, assistindo ao vivo você, mas muitos nos acompanham pelo Facebook e depois muitas outras pessoas irão assistir também a sua participação, Thaís. A Thaís era filha de pastor, né, o papai dela é o pastor Antônio Alencar, mais conhecido como pastor Toninho. Vocês estão em Águas de Lindóia, né, Thaís? Estamos no distrito de Águas de Lindóia, pastor, mas moramos em Serra Negra. Eu estou falando aqui da sala da minha casa hoje. Então, na verdade, é uma região aí, né, que vocês atendem. Sim, Circuito das Águas Paulista. É uma região turística, né? Uma região muito bonita aí. Thaís, e muito fria também. Muito fria, né? Thaís, os momentos que se seguem, então, são com você, e depois, no final, se houver a possibilidade do seu papai também participar conosco, né, nós vamos ter um momento de oração, e aí você fique à vontade para partilhar o seu testemunho. Eu acabei de dizer para os queridos aqui, né, que estão presentes, que nos acompanham pelo Facebook, que o seu testemunho é um dos mais impressionantes que eu já tive o privilégio de ouvir. Que Deus use você para nos despertar, né, que é o tema da nossa vigília, especialmente com relação à importância do testemunho. Cada participante está enfatizando, o pastor Eli falou da importância do revivamento, né, da gente despertar. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir falar a respeito da importância da Bíblia, né, o pastor e psicólogo Abdoral vai estar conosco, com a sua esposa, a doutora Solange, mas agora é com você essa parte tão importante do testemunho. Que Deus a use, seja bem-vinda e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, pastor, agradeço o convite da igreja em nome do pastor Adilson, agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Preciso dizer para você que é uma experiência nova para mim, porque eu costumo falar com vocês olhando para vocês, e hoje não é isso que está acontecendo, mas eu me sinto muito feliz de, mesmo aqui da sala da minha casa, ter a oportunidade de falar com você, que está aí na igreja, está no Facebook, no YouTube, onde você estiver nos acompanhando. Quero saudar você com uma boa noite e dizer para você que eu sou muito feliz pela oportunidade de compartilhar o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito e os sonhos que Ele tem plantado no meu coração. Aí, agora eu consigo ver vocês. Oi! Quero orar com você rapidamente antes de nós começarmos a conversar, tudo bem? Vamos curvar nossa cabeça. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa. Obrigada pelas lições que essa pandemia tem nos ensinado. Nós temos aprendido que ser de Deus é muito mais do que estar reunido em um templo. Hoje nós temos alguns irmãos na Igreja Central de Sumaré, eu estou aqui na minha casa e outros tantos nos acompanham pelas redes sociais da sala das suas casas. Mas, Senhor, neste momento nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos una em propósito e que cada pessoa que está aqui conosco sinta o toque do Teu Santo Espírito. Dirige-nos nesse momento, dá-nos a Tua paz e a Tua guia. Isso pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Quero perguntar para você, você acredita que Deus escreve histórias?
Acredita que Deus escreve histórias? Pois hoje eu estou aqui para contar para você a minha história. A minha história não tem nada de muito extraordinário, a não ser o agir de Deus. Essa semana, enquanto eu pensava no que dizer para você, ou melhor, no como dizer para vocês, eu li um salmo que eu gosto muito, mas encontrei um texto que traduz bem o que eu penso sobre a minha história, e esse texto falou ao meu coração. Quero ler com você agora. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra a Bíblia comigo. Se você está aí na sua casa, tem oportunidade de abrir a Bíblia, abra a Bíblia. Deus fala conosco através das histórias das pessoas, mas Deus fala conosco principalmente através da sua palavra. Não vamos nos privar neste momento do privilégio de abrir a palavra de Deus. Tá bem? Se você estiver na internet, no computador e precisar abrir uma guia aí para ler a Bíblia, faça isso. Fique me ouvindo, mas abra a Bíblia e entre em contato com o texto sagrado. Salmos 139, verso 15. O salmista diz o seguinte: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Amém. Deus cuida de nós. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E a minha alegria hoje é contar para você de onde eu vim, como eu cheguei nesse mundo, qual é a história que Deus está escrevendo e quais os propósitos que têm se revelado a Deus para mim. Tá bem? Meu nome é Thaís Alencar, como o pastor disse, eu sou filha do pastor Toninho, sou membro dessa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde antes do meu nascimento, e tenho o privilégio de dizer para você que eu tenho experimentado o agir e o cuidado de Deus na minha vida. Mas vamos começar do começo? Toda história tem um bom começo. Ou melhor, algumas têm um começo mais difícil. Mas vou começar do começo. Permitam-me compartilhar minha tela, tá bom? Vamos ver se vai dar tudo certo. Espero que dê. Olha o spoiler, Thaís. Vocês estão vendo? Não tô. Eu espero que estejam vendo. É porque eu tô vendo vocês agora bem pequenininhos. Mas espero que esteja tudo certo com a imagem. Essa sou eu, recém-nascida. Sim, minha história já começa com emoção. Os meus pais casaram-se muito jovens e sonhavam em ter uma família. Minha mãe engravidou a primeira vez e aos 6 meses de gestação, devido a uma dificuldade, minha irmã nasceu prematura, muito prematura, e veio a falecer por conta das dificuldades do nascimento. 2 anos depois, cerca de 2 anos depois, minha mãe descobre, obrigada, pastor, pelo retorno. Cerca de 2 anos depois, minha mãe descobre que novamente está grávida e eles veem o sonho de ter uma família renascer. Porém, 6 meses depois, como num sonho ruim,
tudo se repete. Minha mãe entrou em trabalho de parto, eu nasci prematura e, por conta da prematuridade, eu tive uma paralisia cerebral. Nasci com 1,60 kg e, após o nascimento, eu pesei 798 gramas. Provavelmente o peso que eu tenho nessa foto. Essa foto ilustra dias de muita angústia para os meus pais, porque eu passei 3 meses na UTI. Eu nasci de 6 e os 3 meses que eu deveria ter passado na barriga da minha mãe, eu passei numa incubadora, como você está vendo. Os dias eram incertos, tudo que a medicina sabia dizer sobre mim ou a respeito do meu futuro era negativo. Minha avó, profissional de saúde aposentada, trabalhava no hospital naquela época, de maneira que meus pais iam me visitar durante o dia e minha avó cuidava de mim durante a noite, enquanto trabalhava. E num desses momentos, ela ouviu da equipe médica que estava ali em contato comigo diretamente, e o médico disse para minha avó: olha, eu nunca vi um bebê como esse sobreviver. Vá consolando sua nora, console seu filho, porque esse neném não tem chance. E para que vocês quereriam uma criança assim? Se ela crescer, não vai falar, não vai ouvir, não vai andar, não vai se alimentar sozinha. Para que vocês querem alguém vivendo nessa condição? Ah, meus queridos, embora a ciência tivesse todo esse prognóstico negativo para mim, eu preciso dizer para você que a Igreja de Deus, na qual eu nasci, estava orando por mim. Foram 3 meses de intensa oração. E Deus fez um milagre. Nessa próxima foto, eu ainda estou no hospital, já mais gordinha, mas coloquei aqui para dizer para vocês que sempre estive acompanhada de uma família maravilhosa, que aqui está representada pelo meu pai. Nessa foto eu já pesava cerca de 1,8 kg. Já tinha passado por uma meningite também e tinha superado isso. Os dias foram passando, a igreja orando e Deus agindo. 3 meses depois, eu recebi alta, fui para casa e meus pais viram um pouco do pesadelo se acabar, porque conseguiram a primeira vitória, me levar para casa. O futuro continuava incerto. Afinal, tudo que a ciência esperava para mim era negativo, vocês lembram? Quando minha mãe perguntava para um médico, minha filha vai falar, minha filha vai andar, minha filha vai estudar, enfim, os médicos só sabiam dizer, o tempo vai dizer. Era a única resposta que ela recebia. E com isso no coração, eles foram para casa, levando a sua filha, e sempre me entregaram na mão de Deus. Contrariando todos os prognósticos médicos, eu tive uma infância próximo do normal. Separei umas fotos aqui para vocês. Sempre gostei muito de natureza, porque o papai, desde que eu era muito pequena, meu pai era líder de desbravadores. Então, eu cresci em muito contato com a natureza. E tive uma infância normal, muitos primos, filha única. Mas o que eu não coloquei aqui nessas fotos é que eu passei também por muitas cirurgias. Foi uma infância próxima do normal, mas durante esse período eu passei por volta de 7 cirurgias, das quais eu não tenho registro fotográfico, e de propósito. Foram momentos de muita dor e muito traumáticos,
outros, e nós quase não temos foto desses momentos. Mas eu lembro muito bem e lembro do quanto Deus cuidou de nós. É graças a essas cirurgias, graças à equipe médica que me cuidou, que eu tenho o que eu tenho hoje. E essa outra foto é muito emblemática, porque aqui foi onde dei meus primeiros passos na igreja. Essa foi a igreja onde eu nasci, igreja de Mirandópolis, em São Paulo. Aqui também eu fui batizada. E essa foto é muito emblemática justamente por isso, porque uma das coisas que os médicos diziam que eu não faria era andar. Dentre outras coisas, falar, enxergar, comer. Mas falar eu falei logo, falar eu aprendi a falar logo, enxergar também nunca tive problema. Mas quando eu comecei a caminhar nessa igreja, e nós temos esse registro, mais uma vez, Deus contrariando, né, o que a ciência disse, mostrando que quando ele quer, quando ele tem propósito, quando ele tem um plano, ele age e nada impede. Eu fui tomando consciência do milagre que Deus havia feito na minha vida aos poucos. Mas quanto mais eu tomava consciência do quanto Deus havia feito por mim, mais o meu coração se enchia de alegria. E a minha decisão pelo batismo, a minha decisão pela entrega a Jesus, do coração a Jesus, foi muito natural. Eu tinha meus 10 anos quando eu fui batizada. Aqui. Fui batizada pelo pastor Teodoro, também na igreja de Mirandópolis. E nós não sabíamos, mas Deus já estava me preparando para algo muito maior. Eu me batizei aos 10 anos, 9 anos, quase 10. E logo em seguida, meu pai foi para o NASP fazer teologia. E seria lá no NASP que eu receberia o chamado de Deus, o maior chamado que Deus já fez para mim. Até então, eu tinha um relacionamento com Jesus muito especial, frequentava a escola sabatina infantil, fazia os cultos familiares, tive uma educação cristã, mas algo angustiava o meu coração, porque eu ficava me perguntando como é que eu posso servir a Deus? O que Deus quer que eu faça para Ele, diante das minhas limitações? É bem verdade, eu não posso andar. Hoje você não pode ver, mas eu estou numa super cadeira motorizada, que é as minhas pernas. Minha cadeira substitui perfeitamente minhas pernas. Mas naquela época eu me angustiava muito e pensava, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu tenho tanto desejo no meu coração de te servir, eu reconheço tanto o que o Senhor fez por mim. E abro um parêntese aqui para dizer para você. O verdadeiro serviço, o serviço que agrada a Deus de verdade, é aquele que brota de um coração agradecido. Eu passei a ter o desejo de servir a Deus quando eu entendi o que Deus havia feito por mim. Quando eu entendi o tamanho do milagre que Deus tinha feito por mim, o meu coração se encheu de gratidão e o meu desejo era servir. A pergunta que ficava no meu coração era: servir como? Como Deus pode me usar para ser útil na obra dele, para ser bênção na vida de alguém, mesmo com as limitações que eu tenho? E por muito tempo eu só conseguia pensar nas coisas que eu não conseguia fazer. Por muitas vezes eu me entristeci, achando que, por conta das minhas limitações, Deus não teria um ministério para mim. Mas eu estava redondamente enganada. E Deus, o autor da minha história,
iria me dizer isso, não demoraria muito. No NASP, eu fazia parte de uma escola sabatina dos juvenis. E foi lá que Deus me chamou. Sim, 11 anos. Eu estava numa escola sabatina e assim que eu cheguei na escola sabatina naquela manhã de sábado, a professora olhou para mim e falou assim: Thaís, nós vamos ter um programa especial para os pais daqui a algum tempo e eu gostaria que você preparasse um sermão para pregar. Eu fiquei séria como estava aqui agora. Pregar? Eu? Mas nem pensamento. Eu disse para ela, eu nunca peguei no microfone, eu nunca preparei sermão. Como assim pregar? Escolhe outro. Ela não me respondeu nada. Professora Ivanise, se você está vendo isso em algum lugar desse Brasil, um beijo. Mas ela não me respondeu nada naquele momento e eu sentei para assistir a escola sabatina. Vocês acreditam em mim se eu disser que eu não tive paz? Não tive paz. As palavras dela, preparar um sermão, pregar no sábado de manhã, preparar um sermão, pregar no sábado de manhã, ficaram ecoando na minha cabeça durante toda aquela escola sabatina, e a única alternativa que eu tive para me ver livre disso foi dizer: me dá um tempo, por favor, eu preciso de um tempo. E ela olhou para mim e falou: te dou uma semana. Se você, no próximo sábado, disser para mim que a sua resposta é não, eu vou escolher outra criança para fazer a sua parte. Mas até sábado eu fico no aguardo da sua resposta. Meus queridos irmãos, eu orei nos meus inocentes 12 anos, 11 anos, 12, eu orei como nunca antes. Porque mesmo jovenzinha, mesmo tendo muito que amadurecer na vida ainda, eu soube reconhecer naquele convite o chamado de Deus. Eu orei muito, perguntando para Deus se era isso mesmo, se era para isso que Ele estava me chamando. E Deus me deu a confirmação que eu pedi. Deus deu paz para o meu coração. E desde aquele momento, no sábado seguinte, quando eu aceitei o desafio de preparar uma mensagem e pregar, eu não parei mais. Desde então, eu tenho servido a Deus com o ministério da pregação voluntária. E esse ministério já fez muito por mim. Esse ministério tem possibilitado que eu chegue a lugares os quais eu nunca imaginei que iria. Porque assim, quando Deus escreve histórias, quando Deus tem propósito na vida de alguém, Deus leva a gente e nos conduz por caminhos que nem sempre a gente conhece, mas sempre nos surpreende. Porque nós somos servos de Deus. Servos que precisamos estar disponíveis. Quando Deus chama você, não significa que você não vai sentir medo. Vocês estão numa vigília hoje, uma vigília que tem pedido para vocês, apelado, motivado para que vocês despertem para viver uma vida cristã com propósito. E eu sei que o chamado de Deus muitas vezes é incômodo, porque nós nos sentimos pequenos, é verdade. Nós nos sentimos incapazes, despreparados. Mas eu preciso dizer para você, não permita que o seu medo faça com que você diga não para Deus. Esse ministério já me deu grandes presentes. E foi esse ministério, foi porque eu tive coragem de dizer sim para Deus naquela manhã de sábado. Esse ministério já me sustentou em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi porque eu aceitei a servir a Deus que eu escolhi a minha profissão.
Sim, eu sou jornalista, sou tradutora e intérprete hoje, sou mestranda da Unicamp e sonho com um doutorado. Mas não sonho com nada disso para glória para o meu nome, para me gloriar. Sonho para servir mais, servir melhor, porque Deus merece, Jesus merece o meu máximo, merece toda a minha dedicação, todo o meu esforço. Afinal, Ele deu tudo por mim. Essa foto aqui é da minha formatura da pré-escola. E foi a minha primeira formatura. Foi a minha primeira formatura. E aqui está a foto da segunda formatura da minha vida. Aliás, não, a terceira. A de tradutora eu não coloquei aqui. Essa aqui é de jornalismo. Mas antes mesmo desse momento, eu passei por um dos momentos mais delicados da minha vida. Essa é minha mãe, Maria Ivete Ribeiro Alencar. Eu sou filha única dela. E minha mãe me cuidou a vida toda, desde que eu nasci. Ela fez da minha vida a missão dela. Estudou enfermagem para saber como me atender melhor e como se portar diante dos médicos, uma vez que a gente passou grande parte da minha infância no hospital. Eu lembro que eu tomava café em casa, ia para o hospital, a escola que eu frequentava ficava no hospital e nós chegávamos em casa para tomar banho e dormir. Minha infância, ao longo dos anos, foi assim. E minha mãe teve uma dedicação incansável nesse sentido. Aqui, essa foto é do meu aniversário de 15 anos. E eu estava internada nesse momento, eu tinha feito uma grande cirurgia, estava internada fazendo reabilitação, e os médicos me liberaram um final de semana apenas para fazer o meu culto de ação de graça de 15 anos. E eu lembro que assim que essa festa terminou, eu já voltei para o hospital. E eu tenho lembranças assim da dedicação incansável da minha mãe em todos os momentos, principalmente nesses momentos de mais cuidado com cirurgias e outras coisas. Mas quando eu estava no meu segundo ano da faculdade, lá no NASP, nós perdemos a minha mãe. Ela teve um câncer de mama e por conta do tratamento dos efeitos da quimioterapia, ela desenvolveu uma cirrose medicamentosa e 5 anos após, entre o diagnóstico do câncer e o falecimento dela, foram 5 anos, e não antes, sem nós fazermos tudo que podíamos para salvá-la. O meu pai doou 60% do fígado dele, 65% do fígado dele, na tentativa de salvá-la, mas não foi possível, Deus tinha outros planos e ela acabou falecendo. Meus irmãos, esse foi, sem dúvida, até o momento mais difícil da minha vida. E eu sou muito grata ao meu pai por tudo que ele fez por nós. Meu pai é um anjo e eu sei que depois ele deve ver isso. Então, pai, obrigada do fundo do meu coração. Meu pai foi um anjo, é um anjo porque continua do meu lado e é ele que tem continuado o que minha mãe começou. E hoje nós somos mais fortes porque Deus nos uniu no ministério. Deus nos deu o mesmo ministério
Meu pai é pastor, um pregador da palavra, e um dia Deus me chamou para cumprir esse mesmo ministério. Então, Deus nos uniu como pai e filha, como servos de Deus, nos deu o mesmo dom da palavra. E eu aprendo muito com o comprometimento do meu pai. Mas eu preciso dizer para você que esse momento foi um divisor de águas na nossa vida, porque eu tinha orado muito a Deus, pedindo que ele curasse a minha mãe, porque ele pode fazer tudo que ele quiser, não é verdade? E é difícil a gente entender que Deus pode fazer tudo quando, mesmo podendo, ele decide não fazer em alguns momentos. E eu lembro como se fosse hoje de uma oração que eu fiz a Deus. Eu gostaria de parar de compartilhar a tela. Será que alguém pode me ajudar? Thaís, seguinte, no canto da tela aí deve ter um quadradinho escrito Stop Share. Stop Share. Ok. Pronto. Muito obrigada. Vocês continuam me vendo, né? Porque eu não estou vendo mais vocês. Mas eu lembro de uma oração muito especial que eu fiz a Deus. Minha mãe já estava no hospital e ela estava prestes a falecer, na verdade, e até o momento eu não tinha tido coragem de orar a Deus, pedindo que ele fizesse a sua vontade. Pois é, a gente sempre ora, né? Dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Olha, eu quero isso, mas faça a tua vontade. E eu ainda não tinha tido coragem de fazer essa oração. E no dia que você se vir numa situação de grande importância para você, ou de grande risco para você, você vai entender o que eu estou falando. A minha grande preocupação era, e se a vontade de Deus não for a minha vontade? Não, Senhor, eu não quero que o Senhor faça a sua vontade, eu quero que o Senhor cure a minha mãe, porque o Senhor pode. Mas um dia, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu tive coragem para dizer para Deus, Senhor, não permita que o meu egoísmo impeça os teus planos. Nós pedimos as coisas para Deus sem saber, porque eu não sabia do futuro. Eu estava pedindo para ele manter minha mãe viva, mas eu não sabia se ela teria saúde, eu não sabia se ela sofreria mais ainda, eu não sabia como seria. Então, naquele momento, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu fiz a oração mais dura que eu já fiz na minha vida, de dizer, Senhor, não permita que o meu egoísmo impeça os teus planos. E do fundo do meu coração eu disse para Deus, agora eu te peço, faça a tua vontade. Eu orei assim numa quinta-feira. Minha mãe faleceu no sábado. E foi um dos momentos mais difíceis, porque foi o não mais cruel que eu já ouvi de Deus. E naquele momento eu precisei rever muitas coisas na minha vida. Naquele momento eu olhei para o meu ministério. Eu pensei no porquê eu fazia as coisas. Eu pensei se valia a pena continuar fazendo tudo que eu fazia. Por que você serve a Deus? Você já parou para pensar nisso?
Um dia, o inimigo de Deus falou lá no céu que Jó só servia a Deus porque Deus dava tudo que ele queria. Você já parou para pensar por que você serve a Deus? Você serve a Deus porque você é abençoado? Você serve a Deus porque Deus responde a todas as suas orações? Você serve a Deus porque até então Deus tem te dado tudo que você quer? Cuidado, cuidado. Você pode não estar servindo a Deus pelo motivo certo. Eu, nesse momento em que me vi sem mamãe, e lá se vão 7 anos, eu precisei parar e me perguntar por que eu servia a Deus. E eu preciso dizer para você que mesmo em meio à dor, que foi muito grande, eu descobri que eu sirvo a Deus porque a minha gratidão a Deus pela minha vida é muito maior do que qualquer coisa. Eu lembro que diante do caixão da minha mãe, eu olhei para o meu pai e eu falei assim: pai, esse aqui foi o maior golpe que o inimigo poderia ter nos dado. Porque quando nós decidimos servir a Deus de propósito, o inimigo não fica feliz. Não espere que você vá escolher servir a Deus e sua vida vai continuar um mar de rosas. Não espere que você vai entregar sua vida na mão de Deus, assumir o chamado para um ministério, assumir aquele chamado. Sabe aquele ministério que Deus já tem te chamado, ó? E você ainda não teve coragem de dizer para Deus que está disponível? Pois é. Eu vim dizer para você que quando a gente diz sim para o chamado de Deus, Deus nos dá muitas bênçãos. Amém, Thaís. Deus nos dá muitas oportunidades. Deus abre portas. Mas o inimigo também se levanta. E eu recebi um dos maiores golpes que eu poderia ter recebido. Mas olhei para o meu pai e disse assim: pai, se o inimigo pensa que com isso ele vai nos calar, ele está muito enganado. Porque agora nós precisamos pregar mais. Amém. E como nunca antes. Porque se até então nós não tínhamos pressa, agora nós temos pressa. Amém. Queridos, Jesus um dia olhou para os discípulos e os discípulos estavam muito tristes por conta da iminente ausência de Jesus. E aí Jesus, no afã de consolar os seus discípulos, olha para eles e diz o que está lá em João. João capítulo 14, você conhece. Jesus diz assim: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, o que diz aí na sua Bíblia? São João capítulo 14, diz assim, ó: vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém. Meus queridos, essa promessa de Jesus ecoa e chega até nós no século 21, em 2020, no meio de uma pandemia. E eu vim dizer para você, Jesus está muito perto de voltar. Amém.
Jesus está muito perto de voltar. Essa noite eu tive um sonho que me impressionou um bocado. Eu sonhei que nós todos aqui em casa estávamos olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Eu nem sei quanto tempo a gente passou olhando para o céu. E depois, mais para frente no sonho, um pastor amigo nosso me disse: Thais, você precisa pregar para essas pessoas, porque as pessoas estão chegando aqui e elas querem saber da volta de Jesus. Eu preciso que você fale para elas. Eu disse: pastor, mas você não me avisou nada, você não me avisou com antecedência. E ele falou para mim uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele disse: Thais, é pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas estão sedentas da palavra. E eu preciso que você pregue agora. Amém. Não sei se preguei, irmãos, porque acordei. Mas fiquei impressionadíssima com esse sonho. Sabe qual é o maior sonho da minha vida hoje? Ver Jesus voltar. É o maior sonho da minha vida. Amém. Eu tenho sonhos aqui na Terra, como eu falei para vocês. Sonhos de continuar estudando, sonhos de contribuir com a sociedade, sonhos de contribuir com o meu país. Mas nada disso se compara ao anseio que eu tenho de ver Jesus voltar. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu aceitei estar aqui com vocês. Porque no fundo, foi para isso que Deus me chamou. Deus tem me ensinado que Ele não precisa de muita coisa da nossa parte. Eu olhava para Jesus e dizia assim: Senhor, mas olha o que eu não tenho. Senhor, olha o que eu não consigo fazer. Senhor, o Senhor não me deu pernas que andam para te servir. O Senhor não me deu mobilidade suficiente nos braços. O que o Senhor quer que eu faça? E Deus tem me ensinado, meus queridos, que mais do que pernas boas e braços bons, sabe o que vale? Disponibilidade. Deus tem procurado pessoas comprometidas, que o amem de todo o coração. Deus tem procurado pessoas que tenham no seu coração o desejo de servi-lo. E no momento em que você abrir o seu coração, no momento em que você estiver disponível, não tenha dúvidas. Deus há de conduzir você. Amém. Deus há de te fazer um chamado. Ah, Thais, mas eu não sei, eu não estou preparado, eu não sou preparado. Meus queridos, Deus nos prepara. E olha, preciso dizer para você, todas as portas que Deus tem aberto para mim são para me preparar. Amém. Amém. Não me pergunte exatamente para o que Deus está me preparando, mas eu sei que Ele está. Amém. E a minha alegria é poder dizer isso para você, de um Deus que cuida de você. Thais, você não conhece a minha história. Thais, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu já fiz. Eu não sou digna, Thais, de aceitar o chamado de Deus. Eu preciso falar para você de um Deus que escreve histórias. De um Deus que tem conduzido você, a despeito de você não perceber. Deus tem conduzido e cuidado da sua história. No livro dele, diz a palavra, estão escritos todos os teus dias. Deus tem perdão para dar para você. Tem recomeço. Amém. E o convite que eu vim fazer para você nessa noite, antes de nós fazermos o nosso momento de oração, é: vamos sonhar com a volta de Jesus?
Amém. Que assim seja. É o maior sonho da minha vida. É o seu. Sem dúvida. Sim. Você já entendeu que esse mundo não vale a pena? É verdade, Thaís. Ou vocês ainda estão presos nas ilusões que esse mundo tem para iludir a gente? Nós também estamos cansados disso. Nós estamos cansados. Eu sei, eu também estou cansada. Nós precisamos, do fundo do nosso coração, sonhar com a volta de Jesus. Amém. Você que está aí na internet me ouvindo agora no Facebook, coloca um coraçãozinho aí, uma mãozinha, levanta a sua mão. Eu não estou vendo não, mas é importante para você. Você quer sonhar com a volta de Jesus? Você quer fazer da volta de Jesus o sonho da sua vida? Jesus vai voltar, meus irmãos. Vai voltar em resposta ao clamor do seu povo. Amém, Thaís. Nossas E irmãs. passou da hora. Já passou da hora da gente dormir, viu? Se tem alguém dormindo aí, ó, desperta. Desperta. Nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo incomode você. Eu tenho pedido a Deus que o poder do Espírito Santo arda no meu coração. Você já sentiu seu coração arder? Ou ainda está gelado? Nós precisamos que o Espírito Santo arda no nosso coração. Amém, que assim seja. É o ardor do Espírito Santo que vai dar para você a motivação que você precisa. Amém. Uma história como a minha, que fala tanto do poder de Deus, do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Ele pode fazer, sem o agir do Espírito, não é nada. Mas eu vim aqui nessa noite e me uno a vocês, para nós pedirmos juntos: Senhor, derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Amém, Pai, que assim seja. Nós queremos que o teu fogo queime no nosso coração. Amém, E que Pai. esse ardor faça de nós testemunho poderoso. Assim seja, Senhor. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, eu sei contar para vocês e contei resumidamente o que Deus fez por mim. Mas eu sei que Ele tem agido por você. Tem alguém que precisa ouvir a sua história, viu? A sua história. Sim, O Thaís. que Jesus fez por você? Onde que você estava quando Jesus te encontrou? Por que você serve a Jesus hoje? As pessoas precisam ouvir doutrinas bíblicas. Elas precisam, a gente precisa ensinar a Bíblia. Jesus disse que as Escrituras testificam dele. E o poder está nas Escrituras. Mas as pessoas precisam ouvir também de vidas transformadas pelo poder de Deus. Amém. O meu testemunho hoje é um gesto de gratidão a Deus. Gratidão porque mesmo não ouvindo todas as minhas orações, mesmo não me dizendo todos os sims que eu gostaria de ouvir, Deus é fiel a mim. Amém. Amém. Deus tem cuidado de mim. E eu preciso dizer para você, eu tive muito mais experiências com Deus nesses 7 anos que a minha mãe dorme no Senhor do que antes. Amém, Thaís. Deus seja louvado. Eu tenho aprendido a depender de Deus. E talvez essa tenha sido a maior bênção que eu recebi. Amém. Mesmo com a perda da minha mãe. Deus tem cuidado de mim. Deus tem sido fiel a mim. E Deus tem aberto caminhos e cuidado de mim de maneiras que eu nunca imaginei. É Mas verdade. Ele também faz isso por você. E tem alguém
alguém que precisa ouvir do que Deus tem feito por você. É verdade, Thaís. Nós vamos orar aqui e vou fazer um momento de oração com vocês. Papai saiu para um compromisso na igreja, imaginou que chegaria a tempo, mas por hora nós vamos orar juntos. Quero orar por algumas coisas. Quero orar para que Deus... Quero orar por quem está disponível para servir a Deus. Você está? Dê uma olhada na tela aí, nossos irmãos, Thaís. Vocês estão disponíveis? Você que está no Facebook, no YouTube, dá um sinal de fumaça para nós. Participe. Deus tem um chamado para você e é na internet, aí onde você está. Amém, amém. Quero orar por pessoas que estão disponíveis. Quero orar para que você receba a porção dobrada do Santo Espírito de Deus na sua vida. Amém, Thaís. Deus seja louvado. Quero orar para que Deus tire do seu coração qualquer sonho que esteja ocupando o lugar do sonho da volta de Jesus. Que assim seja, Thaís. Vocês querem orar assim? Sim, com certeza. Nossos irmãos manifestando com a mão para cima aqui. Nós temos um texto que lemos aqui em casa todos os dias, 3 vezes por dia. Temos uma corrente de oração no Facebook. Pastor Adilson, estou fazendo propaganda. Alguns de vocês já devem conhecer a nossa página no Facebook, na qual nós oramos 3 vezes por dia. Isso é maravilhoso. É pastor Antônio Alencar. E lá nós nos reunimos todos os dias às 5 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Se você quiser se unir a nós, una-se a nós. Nós precisamos que o Espírito Santo nos una como povo. E esse é um esforço nosso, ainda que pequeno, para motivar você a buscar a Deus ao longo do seu dia. Papai e eu cuidamos dessa página e vocês serão muito bem-vindos se quiserem estar conosco. Mas lá em 2 Crônicas, capítulo 7... Thaís, podemos ler por aqui? Qual que é o versículo de 2 Crônicas, capítulo 7? 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Baseada nessa promessa que eu quero convidar você a, neste momento, se você puder, onde você está, nós nos ajoelharmos na presença de Deus e pedirmos a Ele que Ele complete o que falta em nós. Amém, que assim seja. Que Ele faça de nós instrumentos poderosos nas suas mãos. E que o mundo seja impactado pela verdade de que Jesus está muito perto de voltar. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor Deus é forte, poderoso, porque o Senhor age na nossa vida e tem cuidado de nós. Amém, meu Deus. Senhor, eu te louvo porque o Senhor escreveu a minha história, age poderosamente na vida da nossa família e tem nos demonstrado, Senhor, que tudo isso não é por nós, mas é para que o teu nome seja glorificado e
para que nós consigamos ser bênção na vida de outras pessoas. Senhor, eu peço essa mesma bênção em nome desses irmãos que estão me ouvindo neste momento. Nós não temos certeza de onde essa mensagem está chegando assim, de verdade. Pode ser que já tenha passado muita gente aqui, pode ser que esteja chegando gente agora no Facebook. Mas eu oro, Senhor, para que uma pessoa que neste momento esteja pedindo ao Senhor que se revele de alguma maneira, entre em contato com o programa dessa vigília e encontre as respostas que ela está buscando. Amém, meu Deus. Senhor, eu oro pelo teu povo que está reunido na Igreja Central de Sumaré neste momento. Nós somos poucos em número, Senhor, mas nós representamos a tua família neste lugar. Do mesmo jeito que nós aqui em casa representamos a tua família aqui nessa região. Amém. Senhor, nós pedimos que o Senhor coloque no nosso coração disponibilidade para te servir. Amém. Senhor, nos ajuda a olhar menos para aquilo que nós não temos. Nos ajuda a confiar no teu poder. Senhor, faz de nós instrumentos poderosos para te servir. Amém, Pai. Que nada nesse mundo ofusque o sonho de te ver nas nuvens do céu. Amém. Ah, Senhor Jesus. Eu oro pelos jovens dessa igreja, eu oro pela liderança dessa igreja, eu oro para que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós nesse momento. Amém, Pai. E que cada irmão, ao sair dessa vigília, se sinta mais forte, mais preparado para te servir da maneira como o Senhor quer. Assim seja, Senhor. Senhor, fala a nós. Se o Senhor tem um chamado especial para nós, se o Senhor espera de nós alguma coisa, por favor, revela-te a nós nessa noite, é o que nós te pedimos. Senhor, perdoa o nosso pecado. Amém. Perdoa, Senhor, por muitas vezes nós vivermos um evangelho distante daquilo que o Senhor idealizou para nós. Perdoa, Senhor, por muitas vezes nós desonramos o teu nome. Perdoa, Senhor. Mas o Senhor prometeu na tua palavra que se nós orássemos, nos humilhássemos e te buscássemos, o Senhor se levantaria para sarar a nossa terra. Amém, Pai. É verdade, Senhor. E aqui estamos nós neste momento pedindo, Senhor, sara a nossa terra. Amém, Senhor. Muda a nossa história, Assim Senhor. seja, Pai. Amém. Se tem alguém aqui que precisa nesse momento de uma renovação, que ele sinta o teu poder, Amém, lhe Pai. dando uma nova Que chance. assim seja, Senhor. Senhor, sara a nossa terra. Amém. Tem misericórdia das pessoas que sofrem nesse momento, dos que estão enfermos nos hospitais, das famílias que têm chorado a perda dos seus entes queridos. Amém. Senhor, tem misericórdia desse mundo velho que padece. É verdade. Padece pela tua ausência e faz de nós, Senhor, as mãos de Jesus. Faz de Amém. nós Amém. o sorriso de Jesus. Amém, Senhor. Faz de nós um exército que vai pregar com alegria Verdade, Pai. do quanto o Senhor está perto de voltar. Amém, Senhor. Amém, Que assim seja, Pai. Lembrando das coisas que o Senhor já fez por nós e do quanto o Senhor é bom. Sim, Pai. Nós não oramos por tudo isso porque temos méritos, mas oramos confiados no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Legal? Thaís, muito, pastor. muito obrigado. Que inspiração. Deus seja louvado. Você pode passar a forma dos nossos queridos, né, acompanharem esse projeto de oração que vocês têm. Eu sei que Sim. centenas de pessoas têm sido abençoadas.
Irmãos, enquanto a Thaís testemunhava, emocionada, eu ficava pensando, se a Thaís, com todas as limitações, pode ser um instrumento nas mãos de Deus, você que nos acompanha também pode. Sabe, Thaís, eu fiquei muito impactado quando você disse em outra oportunidade que você não fica falando para Deus, lamentando o que você não tem, mas agradecendo pelo que você tem. E eu me lembro que num acampamento de jovens você disse, Deus, eu tenho uma das minhas mãos, eu tenho a minha boca. E com essa e a cabeça, né? E com essa mão eu vou segurar o microfone. E com a minha cabeça, a minha boca, eu vou falar do teu amor. Amém? Amém. É isso que eu tenho feito. Parabéns, Amém. Thaís. Você já tem duas faculdades, você já está fazendo mestrado na Unicamp, está a caminho do doutorado, mas mais que isso, você é uma grande inspiração para todos nós. Se a Thaís pode sonhar, pode estudar, se ela pode decidir fazer da vida dela uma vida que existe em função da pregação da volta de Jesus, você também pode. Eu quero agradecer a todos que estão participando. Nós já temos, Thaís, aqui mais um convidado especial que já está conosco, o pastor Ed Carlos, a pastora Bidoral e a doutora Solange. Eles já estão chegando. Você fique à vontade, Thaís, você pode continuar acompanhando aí pelo Facebook. E nós vamos dar sequência. Deixa um grande abraço para o pastor Toninho. E mais uma vez, muito, muito obrigado por sua participação. Você nos emocionou e nos abençoou. Eu que agradeço o privilégio de poder estar com vocês. Irmãos, recebam meu abraço. E eu quero ter o privilégio de encontrar vocês um dia na presença de Jesus, se nós não tivermos a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa terra ainda. Mas quero um dia olhar para Jesus junto com vocês e poder agradecer, porque Ele decidiu contar conosco, decidiu nos usar nessa obra que é tão preciosa nesse mundo. Glória a Deus. Um abraço, Thaís, um abraço a todos os irmãos aqui para você. Tchau.